Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos na noite desta quinta-feira, dia 11 de março de 2021. A paz do Senhor seja abundantemente derramada sobre todos os nossos corações. Eu quero compartilhar com vocês, pela quinta de 6 vezes, o texto de 1 João capítulo 5, 14, e esta é a confiança, a convicção, a certeza, a segurança que temos para com Deus, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. No nosso encontro passado, a quarta oportunidade em que falamos sobre o assunto, nós indagamos o seguinte, a partir da leitura de uma devocional de John Piper, no livro A Soberania de Deus, ou Deus Soberano. Então, indagamos sobre o seguinte, se Deus predestinou, e Ele predestinou, tudo quanto sucede, e regula todos os acontecimentos, e a Bíblia diz que Ele faz isso. A pergunta é, a oração não é um exercício inútil, improdutivo? Qual é, se existe, a relação entre a soberania de Deus e a oração feita por um crente? Bem, primeiro, para responder isso, a gente precisa começar dizendo que sim, existe uma relação entre a oração e entre o decreto de Deus, o plano de Deus, e principalmente entre a soberania de Deus. Quais são? Piper propõe o seguinte, primeiro, a oração, ela não tem a finalidade de alterar os desígnios de Deus, até porque elas não podem fazer isso. Não há como mover Deus a formular ou reformular novos propósitos ou reformular propósitos que já tem feito. Porque os propósitos de Deus são eternos e foram estabelecidos antes da fundação do mundo, como temos dito, ou seja, antes de tudo existir. Deus já decretou que certas coisas hão de acontecer. Mas vejam, ele também decretou que essas coisas sucederão através dos meios que ele mesmo determinou para levá-las a efeito. E a oração é um desses meios. Nós podemos observar essa verdade usando uma outra expressão. Deus escolheu certas pessoas para a salvação. Segundo a teologia bíblica reformada, ele fez isso. O texto que nos dá, um dos textos que nos dá base para isso, é Romanos capítulo 9, a partir do versículo 12, 13, o 14, no 18, por exemplo, a Bíblia diz que ele, Deus, tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. E o contexto diz que ele endurece o coração de quem ele quer, de quem ele apraz. Então essa é uma das bases que nós, presbiterianos reformados, temos para propagar que Deus escolheu certas pessoas. Quer ver um outro texto? Mateus capítulo 26, do 26 em diante, quando Jesus fala da ceia. No cálice que contém o seu sangue, ele diz assim, tomai e bebei dele todos. Este é o sangue da minha aliança, sangue da minha aliança derramado em favor de muitos, nunca de todos. São só 2 textos. Teremos outros. Numa outra oportunidade podemos falar. Então, da mesma maneira que Deus escolheu alguns para a salvação, ele decretou que essas pessoas sejam salvas mediante Cristo Jesus na cruz do Calvário, a morte de Cristo na cruz do Calvário, anunciada a essas pessoas mediante a pregação do Evangelho. As Escrituras ensinam claramente que as orações em favor das coisas decretadas por Deus não são destituídas de significado. 2 textos para corroborar isso. Jeremias 15, verso 1. Então o Senhor me disse, mesmo que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Manda-os embora, que saiam da minha presença. O que é isto? É uma palavra de Deus dizendo que se 2 dos servos dele, de mais destaques no Velho Testamento, Moisés e Samuel,
se colocassem diante dele, Deus, para orar pelo povo, o Senhor não os ouviria. Ou seja, o decreto de Deus não muda, mas ele estabelece a oração para nós o buscarmos para que esses decretos aconteçam. Jeremias 29, 11 a 14. Eu, diz o Senhor, é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então, vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o vosso coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Veja, a oração não muda o decreto de Deus, mas a oração foi um meio pelo qual Deus estabeleceu para que nós o busquemos, para que esses decretos aconteçam. Eu disse que eram duas coisas. A segunda, os nossos pontos de vista sobre a oração, atualmente, carecem de revisão para se harmonizarem com os ensinos das Escrituras quanto ao seguinte aspecto. Parece-nos que a ideia atual, a que prevalece, é a seguinte. Nós nos apresentamos a Deus para pedir algo que queremos e passamos a ter a certeza de que Ele nos dará aquilo que lhe pedimos. Queridos, essa é uma ideia que desagrada a Deus. As crenças populares atuais, nesse direcionamento, nessa direção, nessa vibe, né, reduzem a Deus à função de um servo, de nosso servo, porque o coloca na condição de cumpridor de nossas ordens, executando a nossa vontade e atendendo os nossos desejos, que em vários momentos, em várias situações, eles até que são legítimos, mas espera aí. Há uma distância abissal entre nós termos um desejo que é real, que é verdadeiro, um desejo sincero, autêntico, fruto até de uma necessidade, e o plano de Deus para nós sobre isso. Abissal, às vezes, porque nós vamos por um caminho e Deus por outro. Por isso ele diz, os meus caminhos não são os caminhos de vocês, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Queridos, orar, de acordo com Piper, é vir a Deus, contando-lhe as nossas necessidades, entregando-lhe os nossos caminhos e deixando-o agir conforme melhor lhe aprouver. Porque isso torna a nossa vontade sujeita à dele. Ao invés de, como é proposto nos dias de hoje, procurar com que a vontade de Deus se sujeite à nossa. Nenhuma oração agradará a Deus se não for movida pela motivação de Lucas 22, 42, quando Jesus, que é o nosso exemplo de oração, se volta para Deus Pai e diz, se possível, se der, passa de mim este cálice. Contudo, todavia, entretanto, porém, faça-se a tua vontade. Vejam, essa é a oração que nós precisamos observar. É uma oração que coloca uma situação que é real. Uma angústia que gostaríamos que fosse evitada, no caso Jesus, mas que se submete à vontade de Deus. Senhor, se der para passar de mim esse cálice, passa, mas se não der, faça-se a tua vontade. Essa é a oração que agrada a Deus. Quando Deus concede bênçãos àqueles que o buscam, que oram a Ele, vejam, prestem atenção nisso. Deus não faz, não atende, não responde, não confirma por causa das orações que foram feitas.
como se ele tivesse sido influenciado e mudado por elas. Nada disso. Ele responde, ele confirma, ele abre a porta, ele cura, ele encaminha, ele conduz, ele concede a bênção, a vitória, tão somente por causa de si mesmo, por sua própria vontade. Simples assim. Se alguém perguntar qual é o propósito da oração, a resposta deve ser: a oração é um meio, é um método que Deus ordenou para transmitir a seu povo as bênçãos de sua própria bondade. Reitero, oramos porque Jesus, nosso Senhor, é o exemplo de alguém que orava, e oramos porque Deus mandou, segundo Tessalonicenses, aliás, 1 Tessalonicenses 5:17. Amém.